Deus seja louvado por sua palavra criadora, encarnada no Filho, aplicada aos nossos corações pelo Espírito Santo, luz para os nossos caminhos, palavra que nos faz andar e viver na verdade, e por isso buscamos essa palavra diariamente, e ela é o centro da nossa celebração. Nós estamos na jornada dos 10 mandamentos, das 10 palavras, como assim era descrito pelos judeus, decálogo. E hoje estamos na semifinal, felizmente sem chance de eliminação. A semifinal dos 10 mandamentos é o 9º mandamento, naturalmente. Eu queria que colocasse aquele PowerPoint, por favor. Apenas para uma breve recordação de por onde já passamos e de onde estamos chegando. Um dia desse, eu sugeri para os irmãos aqui 2 livros sobre os 10 mandamentos, os 10 mandamentos de Kevin DeYoung e a Lei da Perfeita Liberdade, de Michael Horton. Eu queria acrescentar uma sugestão de leitura, O Poder dos 10 Mandamentos, de William Douglas, que é um livro não exatamente teológico, mas escrito por um jurista, um juiz federal, e que traz um bom pano de fundo dos 10 mandamentos enquanto ordenamento jurídico, enquanto lei aplicada para a vida nas suas mais diferentes áreas. Nós mencionamos aqui um dia desse, temos visto nos últimos domingos, acerca de como os 10 mandamentos são organizados em 2 blocos. Os 10 mandamentos formam o resumo da lei de Deus entregue ao povo de Israel no deserto, sendo que os 4 primeiros mandamentos, eles são relacionados a Deus diretamente ou principalmente, e os outros 6 mandamentos relacionados ao próximo. E os 4 primeiros foram resumidos em Deuteronômio 6:5, esse resumo citado por Jesus em Mateus 22, como amar ao Senhor Deus com todo o seu ser. Os últimos 6 mandamentos foram resumidos em Levíticos 19, e citados por Jesus em Mateus e nos outros evangelhos, como amar ao próximo como a você mesmo. Se os 10 mandamentos formam o resumo da lei de Deus, os 2 grandes mandamentos formam o resumo da lei de Deus. E temos visto aqui, nesses dias de escola dominical, a ênfase de cada um dos mandamentos. O primeiro mandamento, ele fala da unicidade de Deus. O segundo, da espiritualidade de Deus. O terceiro, da santidade de Deus. O quarto, da soberania de Deus. E os 6 outros mandamentos, eles mostram áreas às quais Deus dá grande importância. Chamamos isso de sacralidade. O quinto fala da sacralidade da autoridade na figura dos pais. O sexto, da sacralidade da vida. O sétimo, da sacralidade da família. O oitavo, como vimos domingo passado, da sacralidade da propriedade. E hoje estamos no 9º mandamento, que discorre sobre a sacralidade da justiça. Êxodo 20, versículo 16. Em destaque na tela, vamos ler juntos? Não dê... Vamos de novo e agora realmente juntos? Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Naturalmente, esse versículo é fácil de perceber que ele é escrito num contexto jurídico, num contexto de julgamento, num contexto de tribunal. E é um tribunal do antigo Oriente Próximo, do mundo antigo, dos tempos do Antigo Testamento, quando havia delitos em todas as sociedades. Porém, diferente de hoje, os julgadores, os juízes, os reis, os líderes que tinham a responsabilidade de julgar os delitos, não tinham recursos como áudio, como vídeo, como impressão digital, como teste de DNA, como nós temos hoje. Então, a figura da testemunha era uma figura central para decidir qual era a verdade e assim determinar
uma pessoa condenada ou inocentada, a sentença e assim por diante. A ideia de testemunho, portanto, aqui, nesse contexto jurídico do antigo Oriente Próximo, tem a ver com o depoimento para evidenciar a verdade. Todo o conceito de justiça está diretamente ligado ao conceito de verdade em qualquer sistema jurídico do mundo. Porque a justiça sem a verdade, ela fica desorientada, ela não prevalece. Portanto, não dar falso testemunho é literalmente não distorcer a verdade acerca do próximo, é não manipular as evidências acerca de outra pessoa. Os ordenamentos jurídicos do mundo inteiro falam do princípio da inocência ou da presunção da inocência. O princípio segundo o qual ninguém deve ser considerado culpado a não ser que tenha provas. Essa presunção da inocência, esse princípio da inocência, ele é tido na legislação a nível mundial como originado na Revolução Francesa e pela primeira vez registrado documentalmente na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em 1789 na França, quando no seu artigo 9º, não o 9º mandamento, mas o artigo 9º dessa declaração, dizia: todo acusado é considerado inocente até ser declarado culpado. A evolução desse princípio da presunção da inocência entrou na Constituição Federal do Brasil, no artigo 5º, na linha 58, nos seguintes termos: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, ou seja, ninguém será considerado culpado a não ser que tenha provas da sua acusação. É interessante que todos os ordenamentos jurídicos atribuem à Revolução Francesa esse princípio de legislação. Historicamente, entretanto, ele começa no deserto do Sinai, quando o povo de Israel sai do Egito para a terra de Canaã, e o Senhor preconiza nos 10 mandamentos: não dê falso testemunho contra o seu próximo. É a raiz histórica mais basilar da presunção de inocência, do princípio de que ninguém deve ser considerado condenado, culpado, a não ser que tenha as provas, seja julgado e classificado, concluído como de fato culpado. Os 10 mandamentos, eles têm 2 premissas. A primeira de normativa legal, são artigos de lei que deve ser cumprida, e não sendo cumprida, aquele descumpridor desta lei sofreria penalidades. Jesus, entretanto, ele mostra como os mandamentos não são apenas normativas legais, mas são também princípios morais. Quando Jesus, no Sermão do Monte, reinterpreta ou dá uma interpretação mais ampla para o 6º mandamento, não mate, ele está dizendo: olha, como normativa legal, como lei, o não matarás é quebrado quando alguém comete um assassinato. Mas eu vou dizer para vocês, como princípio moral, o não matarás é quebrado quando alguém fica irado contra o outro, ou quando insulta o outro, ou quando chama o outro de tolo. Jesus está dizendo que esse aparato legal, legislativo dos 10 mandamentos tem uma aplicação mais ampla para a vida. Eles são princípios que nos norteiam em determinadas áreas da vida. Jesus diz lá em Mateus, no Sermão do Monte, vocês ouviram: não cometam adultério. Do ponto de vista de normativa legal, de lei, esse mandamento é quebrado quando um cônjuge trai o seu cônjuge. O marido trai a esposa, ou o contrário. Mas Jesus diz o seguinte: se você desejar uma pessoa que não é o seu cônjuge, você já quebrou esse mandamento. Ou seja, não é apenas lei, é princípio moral. O 9º mandamento é da mesma forma. O não dê falso testemunho contra o seu próximo
ele pode ser quebrado quando alguém, no ambiente jurídico de acusação, de julgamento, dá um falso testemunho, ou seja, mente acerca de alguém que está sendo julgado. Entretanto, esse nono mandamento é a base mais profunda das Escrituras para todo o segmento da vida, lidando com verdade e mentira. O não dê falso testemunho é o princípio mais basilar para não mentirmos, para não enganarmos, para não coadunarmos com a falta de verdade. É o princípio bíblico que nos orienta no critério da justiça, e a justiça só faz sentido quando tem uma clara conceituação da verdade. O nono mandamento, ele é uma proteção, se assim podemos dizer, à verdade. Nós sabemos que teologicamente a verdade é Jesus e a sua palavra. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade. Ele diz: santifica-os, aliás, na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, teologicamente, a verdade é Jesus, que é a encarnação da palavra. Do ponto de vista filosófico, a verdade é a correta descrição da realidade. E quando nós cremos que a palavra de Deus, ela é a correta descrição da realidade, de tudo que existe do mundo criado, quando entendemos que a palavra de Deus, ela é a correta descrição do Criador, portanto, o manual da fábrica para aquilo que Ele criou, nós entendemos que a palavra é a verdade. Portanto, qualquer distorção da verdade, e em particular da palavra de Deus enquanto verdade, é uma quebra do nono mandamento, é um falso testemunho, é um desvirtuar a correta descrição da realidade. Esse mandamento é extremamente necessário para os nossos tempos, porque vivemos os dias da chamada pós-verdade. Vivemos nos tempos das fake news, vivemos nos tempos das narrativas, quando no mundo político pessoas são condenadas ou inocentadas, não por um tribunal legítimo, mas pelas narrativas populares que são construídas acerca de determinada pessoa. Nós vivemos nos tempos quando no cinema os heróis são convertidos em vilões e os vilões são convertidos em vítimas da vida, pela narrativa cinematográfica que influencia a nossa forma de pensar, em particular nossas crianças, adolescentes e jovens. Nós vivemos no tempo onde nos centros de ensino, em particular nos centros universitários, mas nas escolas mais básicas, a verdade vem sendo sistematicamente desconstruída. Um dia desse eu observava com as minhas crianças assistindo um filme, como que na minha época, como dizem os meus filhos, né? Como se fosse minha época, fosse tanto tempo atrás. Como na minha época de adolescente, na clássica história de Drácula, o herói era Van Helsing, que era o caçador de vampiros. E para os vampiros não dominarem a Transilvânia, então Drácula, ele era o cara que fazia oposição aos vampiros, e que lá com a relação conflituosa com o Vaticano, era ele quem era usado para barrar aquele mal, para aquele mal não dominar toda aquela região. Mas se você já assistiu os desenhos, aí, os filmes recentes, chamado Hotel Transilvânia, você vai saber do que eu estou falando. No Hotel Transilvânia, o Drácula, que na minha época era aquele vampiro totalmente malévolo, agora é um fofinho. Não é o Drácula, é o Draque, fofinho, queridinho. E detalhe, vitimado por não ser compreendido pela sociedade padrão dos humanos, dos não vampiros. E no último filme da Hotel Transilvânia, vem então, ressuscita a figura do Van Helsing, mas agora ele é o vilão. O Van Helsing não é o que detém o mal, ele é um vilão intolerante, vingativo, raivoso, bitolado, quadrado, que não compreende os monstros. Chama-se desconstrução da verdade. Isso acontece nas mais diferentes áreas da vida,
e isso influencia a nossa forma de pensar, a nossa forma de enxergar as coisas, a nossa forma de nos referir aos outros. Às vezes nós quebramos o 9º mandamento porque nós somos levados pelas narrativas construídas acerca de personagens, de pessoas famosas, de pessoas não tão famosas, de pessoas da igreja, de pessoas da família. Nós somos levados pelas narrativas, pelas fake news, e nós repassamos essas fake news acerca de outras pessoas sobre as quais nós não temos certeza se estamos ou não falando a verdade. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Cuidado com a transmissão de informações acerca do outro, seja ele quem for. Informações estas que você não sabe se são de fato verdadeiras ou se são narrativas construídas. O 9º mandamento é, portanto, uma proteção da reputação do próximo. Primeiro, da própria verdade, enquanto palavra de Deus revelada acerca do universo. E em segundo lugar, e mais especificamente, é uma proteção à reputação do próximo. É interessante como a Bíblia dá tanta importância a esse assunto, apesar de nem sempre percebermos. Esta ideia de proteção à reputação, ou melhor dizendo, a ideia de macular a reputação do outro, a fama do outro, é chamado nas Escrituras de maledicência. Portanto, o 9º mandamento é uma proteção contra a prática da maledicência. Maledicência é o mesmo que macular a reputação de alguém. Maledicência é influenciar de forma negativa a percepção que tenho acerca de outra pessoa. Maledicência é qualquer comentário negativo ou com motivação maliciosa sobre outra pessoa. O Antigo Testamento chama a maledicência de murmúrio, de murmuração. Encontramos várias vezes as Escrituras falando contra o murmurar, tanto em relação a Deus, quanto em relação ao próximo. É a mesma ideia, falar, pensar e falar mal. O Antigo Testamento chama a prática de maledicência de mexeriqueiro, ser mexeriqueiro. Provérbios está cheio desta ideia. O Novo Testamento se refere a essa prática com várias palavras, e daqui a gente vê a importância que a Bíblia dá à prática da maledicência. O Novo Testamento fala de difamar, infamar, caluniar, detratar, blasfemar, não a Deus, blasfemar o próximo, insultar, injuriar, falar mal e, por fim, maldizer. Daí, maledicência. Maledicência é falar de maneira malévola, falar mal de quem quer que seja. E a Bíblia dá muita atenção a essa prática e reprova essa prática por uma razão muito séria. A Bíblia chama a maledicência de injustiça. 1 Coríntios 6, versos 9 e 10, Paulo assim diz: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. E aí ele fala da lista dos injustos. Nem os imorais, nem os idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, e diz, nem maldizentes, praticadores de maledicência, que no português popular nós chamamos de fofoca, não é? Maledicência. Nem os maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Paulo chama a prática de maledicência de injustiça. E Paulo diz em Romanos 1,18 que a ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade e injustiça. As Escrituras estão dizendo que quando nós quebramos o 9º mandamento, praticando a maledicência, falando de maneira mal dos outros, nós praticamos injustiça
e nós despertamos a ira de Deus sobre nós, pela prática da injustiça. Tiago, no capítulo 4, ele fala acerca disso, dizendo: irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. No versículo 12 ele diz: um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? A Bíblia dá tanta atenção à maledicência, porque o que esse texto está dizendo, que o maldizente, aquele que faz fofoca, aquele que fala mal do outro, aquele que repassa informações não fundamentadas acerca do outro, ou aquele que passa informações negativas, mas verdadeiras, porém desnecessárias acerca do outro, porque às vezes é verdade, mas não é necessário eu repassar. Aquele que pratica esse mal, essa maledicência, no fundo, ele está brigando com Deus. Ele está tentando roubar um atributo que pertence somente a Deus. Ele está tentando ser legislador e juiz da terra. É isso que Tiago está dizendo. E quando nós tentamos nos colocar no lugar de Deus e nos acharmos em condições de julgar os outros, nós estamos cometendo o mesmo pecado da nossa mãe Eva, que quis ser como Deus, tentando se divinizar. Uma prática tão corriqueira nos nossos dias, porém tão séria diante dos olhos de Deus, a maledicência. Elisângela e eu nos vimos diante desta realidade de forma crua e nua nas aldeias indígenas, onde não tem televisão, não tem internet, não tem muitas opções de lazer. Então, parece que se tornou comum no dia a dia de uma aldeia onde vivem várias famílias de diferentes clãs e alguns até de diferentes povos, se tornou uma preferência de entretenimento tecer comentários acerca do outro. E o tecer comentário acerca do outro é algo tão sério naquela região onde nós vivemos, naquelas aldeias, que se tornou algo assim: você chega de viagem, e quando você chega de viagem as pessoas te cumprimentam e tal, etc. E na sequência vem a lista de visitas, os visitantes, já é uma prática. Chega um visitante, vem e pergunta como é que foi a sua viagem, o que você fez, quem você viu, o que você falou, etc, etc, etc. E quando você termina de contar a viagem, ele te atualiza dos últimos 30 dias da aldeia. E ele conta cada mal feito de cada pessoa. E na sua ótica, fulano fez isso, ciclano fez isso, fulano falou de ciclano ficou com raiva, fez isso contra fulano, e dá aquela geral. Ninguém se aproxima da sua casa quando tem alguém ali, porque já sabe, ele está dando aquela atualização. Então, quando aquela pessoa sai, o outro que já pensa, ele falou mal de mim, ele vai lá também, faz a mesma história. Como é que foi sua viagem, quem você viu, o que você falou, o que você fez, tarará, tarará, tarará. Quando você termina, ele faz a mesma atualização agora na sua ótica. E quando ele sai, vem o terceiro, e assim acontece nos próximos dias, até todo mundo dá aquela atualização do que aconteceu na aldeia nos últimos dias, sempre na sua ótica. E estas atualizações, não raramente elas resultam em brigas e agressões, no dia que todo mundo está embriagado, e aí cada um vai tirar satisfação do que o fulano falou dele, e assim por diante. Isso foi tão sério assim para a gente, quando nós chegamos ali, que nós tivemos que buscar nas Escrituras o que as Escrituras têm a dizer sobre isso. E eu confesso para vocês que foi só em busca dessas respostas que me saltou aos olhos a quantidade de textos e narrativas bíblicas que falam sobre maledicência. Agora, vejam comigo se esta realidade lá das aldeias não é a mesma que nós vivemos na grande cidade. Porque o que são as mídias sociais? Senão essa disseminação de atualizações acerca do outro, à luz da minha compreensão, da minha ótica, à luz da minha verdade. Nós nos sentimos à vontade de
teclar, de postar e de repostar informações sobre pessoas, informações que denigrem a imagem, a reputação de pessoas, via de regra desconhecidas por nós, é que nós não temos a mínima certeza se aquela informação é realmente verdadeira. Olha para mim e entenda, toda vez que nós damos mau testemunho, falso testemunho, nós repassamos uma informação que não é verdadeira contra quem quer que seja, ou acerca de quem quer que seja, nós estamos quebrando o 9º mandamento. Nós estamos nos colocando na categoria da injustiça e nós atraímos a ira de Deus que se manifesta do céu contra toda impiedade e injustiça, diz a palavra do Senhor. Por isso, Tiago, ele nos alerta: ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. E atualizando ou contextualizando esse texto bíblico, nós podemos dizer que o dedo também é um fogo na tela, não é verdade? O dedo na tela é um fogo e um mundo de maldade. Ninguém é capaz de dominar. É mal incontido, diz Tiago, cheio de veneno mortal. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, diz Tiago, isso não deveria ser assim. Por uma razão simples, isso quebra o 9º mandamento. Paulo escrevendo aos Efésios: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, literalmente injúria. Não é blasfêmia contra Deus, é injúria contra o próximo, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos, diz Paulo, e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. O salmista, naquela oração ao Senhor, no Salmo 15, ele diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? E ele mesmo responde: aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade, aquele que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. A Bíblia dá terrível atenção à prática da maledicência, porque a prática da maledicência é uma quebra ao 9º mandamento. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não fale nem transmita informações não verdadeiras contra o seu próximo. Seja um próximo próximo, seja um próximo distante, em nome de Jesus. E eu queria encerrar convidando os irmãos a fazer uma oração. Salmo 19, verso 14. Projeta para a gente, por favor, para lermos este salmo como uma oração. Porque contra a maledicência, a verdade é que nós não conseguimos vencer, não conseguimos vitória com a nossa autodeterminação. Você pode sair daqui de manhã dizendo: a partir de hoje, nunca mais eu vou falar mal de ninguém, e nunca mais eu vou transmitir uma informação que eu não tenho certeza sobre alguém. Você vai capitular daqui a pouco. Nós precisamos da graça do Espírito Santo para nos fazer compreender que nós não somos os legisladores nem os juízes do mundo para julgar as pessoas e impetrar condenações contra as pessoas. Precisamos entender que nós somos apenas servos, que não devemos julgar os outros servos. Então, chamo você a ler esse versículo como uma oração. Vamos lá? Vamos juntos? Salmo 19, verso 14. As palavras dos teus lábios, o meditar
tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Pedimos a sua ajuda, Senhor, cientes de que estes mandamentos, sem o auxílio do seu Espírito, eles são impraticáveis para nós. E que de fato eles são usados pela sua palavra para trazer o nosso pecado à tona, para trazer a maldade do nosso coração à luz do sol, para nos constranger, para nos humilhar, para nos quebrantar e nos fazer depender da graça do Senhor. Nós dependemos do quebrantamento do seu Espírito e dependemos da graça do Senhor, para que o meditar do nosso coração e, consequentemente, as palavras dos nossos lábios, em particular as palavras sobre outras pessoas, sejam agradáveis ao Senhor. Ajuda-nos na nossa fraqueza, em nome de Jesus. Amém.